Diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco, nos seus propósitos, o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Até aí, no início desse primeiro versículo, o autor vai dizer depois dessas coisas, ou depois dos acontecimentos que nós consideramos na semana passada, especialmente no que dizia aquela conspiração contra o rei, e pela providência divina, chega aos ouvidos de Mordecai, e ele salva o rei daquele atentado contra aqueles dois eunucos. E agora é interessante que depois de pelo menos 4 anos desses acontecimentos, depois de 4 anos desse acontecimento, nós vemos que até aí Mordecai continua sendo aquele desconhecido que salvou a vida do rei. E o autor continua dizendo que Assuero agora engrandece Amã, esse Agagita, e ele dá a honra a Amã de maneira tal que colocaria ele acima de todos os subordinados. Então, depois de Assuero, Amã era o homem mais importante, a ponto de que todas as pessoas deveriam se prostrar diante de Amã. E é interessante a ironia, meus irmãos. Veja a ironia do final do capítulo 2, o início desse terceiro capítulo. O homem que deveria receber tamanha honra era Mordecai, que salvou o rei daquela conspiração. Mas ele não recebe não só a recompensa, mas continua no anonimato durante esses 4 ou 5 anos, e aparece no capítulo 3 esse novo personagem, Amã, que o autor não faz questão nenhuma, nem razão alguma pela qual ele recebe uma honra como essa. Então ele não registra, e como ao mesmo tempo nós vemos que ele recebe uma honra tamanha tal que o rei faz um decreto para que todas as pessoas do reino se prostrassem diante desse Amã, esse Agagita. Mas notem que é interessante que o autor deixa de mencionar a razão pela qual Amã recebe uma honra como essa, e ele não deixa de mencionar algo a respeito desse Amã, assim como ele não deixou de mencionar algo a respeito de Mordecai. Olha comigo que interessante, nesse primeiro verso, ele vai fazer algo parecido daquilo que nós já consideramos lá no versículo 5, no capítulo 2, quando ele faz questão de dizer que Mordecai era um judeu. Mas aqui no capítulo 3, o autor não só omite essa razão da honra pela qual Amã recebe, mas ele não deixa de omitir uma informação. Ele vai dizer que Amã é um Agagita. O que significa ser um Agagita? Amã era descendente do rei Agag. Que rei era Agag? O rei dos Amalequitas. E essa informação não é por acaso. O autor faz isso intencionalmente sob a inspiração do Espírito Santo. E nós vamos entender por que essas informações são importantes. Se você olhar para Êxodo, capítulo 17,
você vai lembrar de que quando os exilados, o povo de Deus, havia de maneira poderosa, Deus libertado eles de 400 anos de opressão, eles saem do Egito e começam a caminhar pelo deserto, e vai haver um momento lá no capítulo 17, que eles só pedem passagem num reino, eles não vão pegar nada daquele rei, eles só querem passar ali, era um caminho mais curto, o rei Agag. Só que o rei Agag não permite que eles passem, mas ele ataca o povo de Deus no momento em que eles estão passando. E Deus faz uma promessa. Diante daquilo, esse rei Agag, ao atacar o povo escolhido de Deus, ele faz uma promessa que ele vai exterminar não só o rei, mas os seus descendentes. Mas é interessante que anos depois, você pode checar na sua Bíblia, lá em 2 Samuel, no primeiro capítulo, nós vamos ver que o primeiro rei do povo de Deus, Saul, o rei de Israel, ele falha em cumprir essa promessa de Êxodo, capítulo 17, porque numa falsa pretensão de oferecer a Deus um sacrifício, quando Deus pede que Saul elimine Agag, os amalequitas e todos os animais, Saul faz o quê? Nessa falsa pretensão de oferecer a Deus sacrifício, ele deixa alguns animais, não é verdade? Se você é familiarizado com essa passagem, ele deixa alguns animais, e quando Samuel vem e repreende Saul, ele fala, não, eu deixei aqui para Deus alguns animais, o melhor do rebanho para oferecer em sacrifício. E aí Samuel vai dizer que o melhor sacrifício a Deus é a obediência. Se Deus falou que era para exterminar tudo, era para exterminar tudo. E é interessante que mais tarde, meus irmãos, uma outra ironia, Saul morre nas mãos de quem? De um amalequita. Olha que interessante. E aqui nós vemos, detalhe, Saul era um benjamita, assim como Amã é um agagita. A gente vai ver isso daqui a pouco, o que Deus está fazendo por trás desses detalhes, por trás dos bastidores. Mas com isso em mente, agora eu quero que você olhe comigo o verso 2 a 4 da nossa passagem. Olha aí comigo. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã. Você se lembra desse detalhe? A porta do rei era uma função, eram os oficiais, inclusive Amã, certo? Nós vimos isso na semana passada. Continuando, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai, por que transgrides as ordens do rei? Imagine, pare aí por enquanto, imagine você recebendo uma honra como essa. Imagina você no lugar de Amã, sendo honrado de tal maneira, feito um decreto para que qualquer lugar que você estivesse, em qualquer lugar que você passasse, as pessoas se prostrassem diante de você. Eu acredito que no mínimo geraria não só no seu, mas especialmente no coração de Amã, o orgulho de uma honra como essa. No mínimo, um orgulho tamanho que é lógico que a resposta contra qualquer pessoa que não fizesse geraria uma contra-resposta de ódio, não é verdade? E olha só que agora, não só por um lado Amã recebendo essa honra, agora por outro lado a coragem de uma pessoa se colocar na posição de não se prostrar, mesmo que todos façam, ele não faz. E é essa pessoa que nós estamos vendo aqui, o próprio Mordecai. Não só não fazendo o gosto de Amã, como todo mundo queria, mas um decreto real. Era a ordem do rei, para que todos, inclusive esses oficiais à porta do rei, se prostrassem como exemplo para todos os demais. Mas Mordecai não faz. E agora eu quero chamar a sua atenção, especialmente de tudo aquilo que nós temos ouvido. Se você tem acompanhado desde o primeiro capítulo, desde o primeiro verso, se até agora você questionava o testemunho de Mordecai ou de Esther, especialmente quando ele fala duas vezes para ela não falar da sua nacionalidade, se até agora você questionava o testemunho de Mordecai, isso agora cai por terra. Porque a razão pela qual ele não faz, ele declara diante da insistência dos seus amigos, ou não vou usar a palavra amigos, mas dos mesmos oficiais à porta do rei. Olha aí o verso 4. Olha o verso 4. Diante daquela insistência das pessoas para Mordecai prostrar como todo mundo. Verso 4. Sucedeu, pois, que dizendo-lhes isto, dia após dia,
dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Meus irmãos, todos os dias, todo mundo se prostrava, e só aquele judeu não. E até então não sabiam que ele era judeu. E aí eles começam a questionar: Amã, que história é essa, Amã? Quem que você pensa que é? Você se acha, Mordecai, você acha que é melhor do que nós? Se o rei deu a Amã essa posição, nós no mínimo temos que honrar prostrando diante dele. Por que você não faz? E eles questionavam dia após dia, dia após dia. É interessante que, de novo, mais uma semelhança com quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Diante daquela estátua enorme de Nabucodonosor, todos, dos mais importantes aos menos importantes do império de Nabucodonosor, todos se prostraram diante do toque daquela trombeta, mas 3 permaneceram de pé, porque eles eram judeus. Eles não se prostraram diante de uma estátua, muito menos Mordecai se prostraria diante de um homem. Mas a pergunta é: o que isso significa? Por que eles não prostravam? Porque, meus irmãos, eles simplesmente estavam cumprindo um mandamento de Deus. O 4º mandamento, que está escrito assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. A Bíblia não proíbe a honra em nenhum momento, pelo contrário, a Bíblia não proíbe a honra, mas ela é contra qualquer honra que só a Deus é devida, ou seja, o culto. E nós iremos ver isso, o que vai acontecer ao próprio Mordecai, que vai receber uma honra mais tarde, infinitamente maior do que a Amã está recebendo aqui. Então, o próprio contexto do próprio capítulo, nós vamos ver que a Bíblia não é contra a honra, ela é contra o culto. E é exatamente o que Amã queria. Ele queria ser cultuado, porque a ideia de se prostrar aqui é colocar Amã, especialmente daquele conceito pagão, de prostrar, de reverência, não de honra apenas, mas de culto. Eu sou um semideus, por assim dizer. Essa era a ideia na cabeça daquelas pessoas, especialmente de Amã e do próprio Assuero. Mas aconteceu que essa atitude de Mordecai chega aos ouvidos de Amã. Os oficiais do rei, os cooperadores ali da mesma função que Mordecai tinha, não foi suficiente de receber essa resposta, que ele era judeu e por isso ele não fazia. Eles fizeram o quê? Vamos falar para Amã, quem sabe Amã toma alguma providência e Mordecai para com essa atitude, né? E aos olhos deles era como se fosse uma atitude egoísta, orgulhosa, mas na verdade quem está sendo orgulhoso aqui é Amã, e nós vamos ver a reação de Amã em relação a esse orgulho que ninguém via. E olha que interessante, chega essa informação no ouvido de Amã, e normalmente um coração, como eu disse, um coração cheio de si mesmo, um coração orgulho, tendo uma honra como essa, recebida do próprio rei, quando alguém não faz o que é mandado, no mínimo, ele reage com ira. E Amã não foi diferente, ele não foi exceção à regra. Olha comigo, verso 5. Vendo, pois, Amã, que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. A ira de Amã, meus irmãos, era tão maligna, que quando ele descobre a nacionalidade de Mordecai, ele não está satisfeito apenas em punir um judeu, se necessário for, a pena de morte, a forca, aquilo que nós ouvimos, empalar Mordecai, porque mais tarde nós vamos ver que ele vai fazer isso, ele vai fazer uma forca para Mordecai, mas ele não está satisfeito em empalar apenas um homem, mas em exterminar totalmente uma raça. Olha o tamanho da fúria, da ira maligna desse homem diante da atitude de um só judeu que não se prostrava. Imagina você como os outros demais judeus. Imagina a pressão de Mordecai, não só dos seus companheiros de ofício do rei, mas agora todos os judeus ouvindo o que Mordecai ia fazer. Isso é injusto. Pune um só homem,
Por que tem que punir uma nação inteira, uma raça inteira? Mas esse é o desejo de Mordecai. Ele não está satisfeito com o derramamento de apenas do sangue de uma pessoa, mas de todos. Verso 6: porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe havia declarado de que o povo era Mordecai, por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Mais de 120 províncias, um reino vasto, um povo vasto, que agora corria o risco de um holocausto. Parece que já vimos esse filme antes, não é verdade? No passado, os amalequitas odiaram o povo de Deus, os mesmos judeus que Amã agora odeia, não é verdade? Um benjamita, que é Saul, havia falhado em eliminar esse povo, como Deus havia prometido, e agora nós vemos um outro benjamita, que é Mordecai, correndo o risco de morrer em obediência a Deus, por adorar o único e verdadeiro Deus. Meus irmãos, olha a seriedade de quando nós não obedecemos a palavra de Deus, as consequências da desobediência de Saul agora. Saul, como rei, não fez o que Deus pediu para ele fazer, agora uma nação inteira corre o risco de ser exterminada. Tenha em mente, meus irmãos, que o que Amã está tramando aqui é tão diabólico, porque se ele exterminar uma raça como os judeus, adivinha o que vai acontecer? Não tem o quê? Salvador. Não tem Salvador para a humanidade. Porque Deus havia prometido lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, acerca desse Salvador. E a história vem sendo revelada para que culmine na vinda desse Salvador. Mas se o povo de Deus é exterminado, como Deus vai cumprir suas promessas a respeito desse Salvador que seria judeu? Olha a seriedade disso, meus irmãos. A razão pela qual Deus prometeu proteger esse povo que Ele escolheu, não por mérito do próprio povo, mas porque Ele assim decidiu fazer, era para que Deus usasse esse povo como um canal de bênção, não só para Israel, mas para todos os povos de todas as terras, línguas e nações. E eu quero deixar uma pergunta no ar para vocês, antes de aplicar o texto até aqui. Qual será o final dessa história? O que Deus está fazendo de maneira misteriosa por trás de novo dos bastidores, ao permitir que uma pessoa tão malévola como Amã recebe um lugar de honra como esse? Permite tramar contra o povo dele mesmo, e ao mesmo tempo deixa Mordecai, que é justo, sem receber nem sequer uma condenação, nem sequer um reconhecimento do que ele havia feito. No final do capítulo 2, o que Deus está fazendo? Com a graça dele, domingo que vem, nós vamos continuar, por assim dizer, as cenas desse próximo capítulo, mas eu quero encerrar com algumas aplicações práticas do que vimos até aqui nesse capítulo 3. Primeiramente, meus irmãos, uma lição que você já conhece, não é novidade, mas a vida nesse mundo marcado pelo pecado, ela é uma vida injusta. Eu sei que não é novidade para você, se você já viveu o tempo suficiente, mas eu quero lembrar, a vida nesse mundo marcado pelo pecado é uma vida injusta. As pessoas que fazem o que é certo, nem sempre são recompensadas. Pelo contrário, né? As pessoas que fazem o que é certo, que vivem uma vida justa, elas são as desprezadas, elas são as esquecidas, e elas até sofrem por ser simplesmente corretas. Não é nenhuma novidade que hoje o errado é ser certo e o certo é ser errado. Estamos aqui vendo isso no final do capítulo 2 de Esther, no início do 3º capítulo. A vida é injusta. Outras não fazem nada e recebem honras. Não é verdade? Outras colhem o que elas não plantaram. São pessoas más, egocêntricas, não são punidas e são colocadas em liderança, para liderar. É muito injusto.
Mas a vida é injusta. Bem-vindo ao mundo real. Mas jamais se esqueça que, abre aspas, a justiça pode às vezes deixar a corte dos homens, mas permanece no tribunal de Deus. Fecha aspas. Um dia a conta chega. Um dia todos nós estaremos diante do justo juiz. E não tem primeira, não tem segunda, não tem terceira instância com esse juiz, não. Então tome cuidado, tome cuidado. Em segundo lugar, no que diz respeito ao que nós fazemos, quando Deus permite que sejamos colocados em uma posição de autoridade sobre outras pessoas. São nessas condições, meus irmãos, que muitas vezes as pessoas mostram de fato quem elas são, não é verdade? Estamos sujeitos às mesmas atitudes que o coração pecaminoso de Amã esteve. No aspecto de odiarmos quem quer que seja, mesmo que fisicamente ninguém se prostre diante de você, mas por qualquer razão banal você acaba matando um irmão ou outra pessoa no seu coração. Então nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Já viu aquelas pessoas que querem liderar, que querem estar à frente? Isso é um grande sinal que elas não estão prontas para liderar. Não na perspectiva e nos princípios bíblicos. Jesus, Mateus 20, versos 25 a 28, ele nos dá um antídoto em relação a isso. Quando a mãe de João, né, e desculpa, agora me deu branco dos dois irmãos. Tiago e João, obrigado. Quando a mãe de Tiago e João veio até Jesus e pediu um lugar de honra no reino futuro, Jesus aproveita a oportunidade, porque os outros discípulos, os outros 10, ficaram revoltados com esse pedido da mãe, né, desses irmãos, e aí ele fala, olha o que ele vai dizer, ele diz assim: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo ou escravo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Meus irmãos, o Evangelho ele é humilhante, porque quanto mais você cresce no conhecimento do Evangelho, e sabe que o único que é digno de receber toda a honra, se humilhou a ponto de servir aqueles que deveriam prestar essa honra a Ele. Quem é nós, na fila do pão, de achar que nós devemos ser honrados, se o próprio Cristo deu esse exemplo? O Evangelho é humilhante, e é um antídoto no seu e no meu coração, para nós não queremos achar que somos a última Marta Rocha da padaria, ou a última bolacha do pacote, ou qualquer coisa que você queira, que seja tão importante. Eu estou usando só algumas frases comuns, mas nós temos que tomar muito cuidado. O verdadeiro líder, ele é servo. Hoje em dia usa muito a palavra de influencers, né? Meus irmãos, eu não sei por que eles se identificam como alguém que influencia, porque quando você vai ver o conteúdo deles, eu não conheço a vida de muitos, mas só o conteúdo, a boca fala do que está cheio, o coração, seja de quem eles são, é vergonhoso, especialmente sob a luz dos valores cristãos. Nós precisamos influenciar com as nossas vidas, especialmente nessa mesma perspectiva, de servir. Quer ser importante? Seja o último. Quer ser servido? Sirva. Faça para o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. Isso sim é o exemplo que Jesus espera de nós, porque ele já deu exemplo a esse respeito. E aí eu pergunto para você, você que está em posição de autoridade, talvez como pai, talvez como professor, talvez como marido, ou esposa, ou mãe, você usa sua posição para autopromoção ou para servir os que Deus tem colocado aos seus cuidados? Cuidado com o orgulho, meus irmãos. O falecido Tim Keller, em seu livro Fé e Trabalho, ele falou uma frase fenomenal. Ele diz assim:
Quando o trabalho é o seu ídolo, o sucesso sobe à sua cabeça e o fracasso desce ao coração. Em terceiro lugar, ninguém em posição de honra deve ser idolatrado. Nós sofremos duras penas nessas últimas eleições, não é verdade? Em vez de prestarmos honra à liderança do governo, muitos idolatraram o governo. Eu não sei quanto tempo a gente vai continuar olhando as consequências disso, porque a igreja perdeu a sua autenticidade, perdeu a sua voz. A igreja, segundo os reformados, era a consciência do Estado. Hoje, a gente está em maus lençóis. Ninguém em posição de autoridade deve ser idolatrado, quer seja um presidente, quer seja um prefeito, um pastor, não interessa a posição em que essa pessoa ocupa, não interessa. Honra não significa obedecer cegamente, especialmente se o que lhe é pedido é contrário aos seus princípios cristãos. E nós já vimos isso quando considerávamos Assuero em relação a Vaste. Nenhum homem pode pedir que qualquer mulher faça qualquer coisa contrária à palavra de Deus. Ele não é idolatrado a esse ponto, ninguém é. Não interessa a posição, não interessa o título. Quando Pedro e os outros apóstolos foram impedidos de compartilhar do Evangelho pelas autoridades religiosas da época, olha o que ele escreveu, capítulo 5, Lucas em Atos, escreveu no capítulo 5, verso 29, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, mesmo que seja diante da morte. Nós não curvamos, nós não nos prostramos de nenhuma lei que vá contra a lei de Deus. E é preciso coragem. E essa coragem não vem de nós, vem do Espírito Santo, que pela história da igreja tem colocado homens como Mordecai de pé. O apóstolo Paulo, ao desafiar os Gálatas que estavam se desviando do Evangelho, da simplicidade do Evangelho, ele vai dizer no capítulo 1, verso 10, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? E ele responde, ele faz uma segunda pergunta, depois responde, ou estou tentando agradar os homens? E olha o que ele diz, se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Finalmente, o que você faz quando é questionado acerca dos seus valores, como Mordecai foi? O que você faz? Você faz o que todo mundo faz? Você é a Maria que vai com as outras? Eu não sei por que inventaram esse Maria, Pode ser qualquer outro nome. Mas você está igual piolho, vai na cabeça de todo mundo? O que você faz? Você cede à pressão, só porque as pessoas continuam testando, te questionando, ou às vezes levam para alguma autoridade para ver se você cede, como fizeram no caso de Mordecai? O que você faz diante dessa vida que é injusta? Os maus que são promovidos, os bons que são injustiçados? Ou você conta com a graça de Deus, como Lutero fez, ao escrever, abre aspas, minha consciência é cativa à palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto, nem seguro. Aqui permaneço eu. Não há nada mais que eu possa fazer, que Deus me ajude.